Fala, turma! Sejam bem-vindos aí a mais uma aula pela comunidade segundo ciclo. Hoje é a aula de número 37, tá? A gente vai, pela primeira vez aqui, a gente vai fazer uma aula parte 2. Na verdade, eu já dei algumas aulas que tinham, que eram destrinchadas em três, que foram aulas de relacionamentos lá. Salvo engano, é a aula 16, 17 e 18. Mas é a primeira vez que eu vou fazer ao mesmo tema, parte 2. O tema é propósito e carreira, e foi sobre como alinhar os valores pessoais com o trabalho. E aí aconteceu um fato curioso, né? Eu conheço algumas pessoas inteligentes, muitas delas mais do que eu. Conheço algumas pessoas enfim, estão na ativa, pessoas que são da área, que são do meio, que conhecem o que estão falando, que estudam também, que se desenvolvem, que se conhecem. E essas pessoas eu costumo, além de vocês que estão aqui, obviamente, né? Eu sempre ouço vocês no final porque é importante para mim a troca, a conversa, o entendimento. Mas tem gente que não tá aqui ao vivo e eu quero saber, né? Eu falo assim, ô, assiste aí e me fala o que você achou. E aí algumas dessas pessoas, elas tiveram as crenças pessoais abaladas, vamos dizer assim. Tiveram algumas crenças fortemente abaladas com o conceito, né? Com o conceito que a gente trouxe de dividir, né? Mesmo, né? Cara, isso aqui é trabalho, isso aqui é propósito, isso aqui é dinheiro, isso aqui é felicidade, isso aqui é não sei o quê. E o que eu percebi foi que muitas dessas pessoas que eu perguntei, elas enxergaram uma faceta do negócio, né? Então, já vou começar a entrar aqui. Hoje vai ser a dinâmica, vai ser um pouquinho diferente, porque quem não está acostumado com o termo sala VIP, vai ser tipo uma sala VIP, a gente vai trocar ideia em cima disso. Eu vou só introduzir aqui, a gente vai começar a discutir. E o objetivo aqui é ter o máximo de visões diferentes da mesma coisa, né? De situações práticas diferentes da mesma coisa. Então, o campeão, o top um de questionamentos que me trouxeram pós a aula 36, a aula de propósito de carreira, foi assim: ah, Mal, como assim que você tá falando que então, assim, o cara que ganha dinheiro, ele é um Zé Ruela, ou, né, eu usei o exemplo do Barça. Ah, o Barça, ele é um bosta porque ele só faz por dinheiro, porque ele não desfruta o dinheiro dele. E a Madre Teresa de Calcutá é a única que pode ser feliz, se doando, abnegando o máximo possível do que se ganha e tudo mais. Não se ganha nada, na verdade, né? Eu usei o exemplo da Madre Teresa. E aí, dá-lhe, né, ouvir isso e ter que explicar para a pessoa, né, todos os pontos de vista. O que acho que já trazendo esse primeiro questionamento. Peraí, então, ou eu ganho dinheiro ou eu tenho um propósito de vida? Eu só ganho dinheiro se for trabalho e meu trabalho não é meu propósito de vida? Essa foi a campeã, assim, do que eu ouvi, né? E aí que entra a necessidade da parte 2 porque desse insight que me trouxeram, eu também desdobrei algumas outras perguntas. A Fabi tá aqui ao vivo, a Lê tá aqui ao vivo, a Nayara tá aqui ao vivo, para também enriquecer essa conversa. É, e aí logo logo elas vão tirar do mute também. Então, já respondendo essa primeira pergunta, tá, turma? É comum que no meio que a gente frequenta aqui, que é o meio da galera que curte autodesenvolvimento, né? Até o momento na comunidade, a maior parte das pessoas que estão aqui são pessoas que curtem o autodesenvolvimento, que estão se autodesenvolvendo, que estão buscando melhorar a própria vida e tudo mais. É comum que a gente enxergue nisso uma inclinação a também monetizar isso, né? E a gente, obviamente, vai ser muito feliz se isso for a nossa renda principal, porque a gente gosta muito e a gente quer também dinheiro, né, para fazer as nossas coisas, pagar nossas contas e tal. Quando eu fui colocar, né, essa aula aqui para vocês, a aula 36, eu trouxe ela assim, galera. Existe uma pira da nossa sociedade como um todo sobre fazer o que se ama, fazer o que se gosta, né? Todo mundo quer fazer isso, mas nem todo mundo consegue fazer isso. E o problema é que muitas pessoas, elas por não terem o ideal, que seria o ideal eu trabalho, esse meu trabalho, ele me remunera
E isso que eu faço também é uma coisa que eu fui feito para fazer, que eu nasci para fazer, que é o meu propósito de vida. A minha vida existe por causa disso. Isso é um campo ideal, né? Só que muita gente não vai conseguir, e foi isso que eu quis dizer. Quem consegue, incrível. Mas essa aula também é para quem não é da nossa bolha. Esse é o ponto, né? Essa aula aqui é para aquela sua prima que, cara, entrou no Tribunal de Contas da União, enxerga Excel o dia inteiro, ela bate o cartão dela às 9 horas da manhã e não vê hora de ir embora. Ela não merece ter um propósito de vida também? Ela não merece ver, né, alguma coisa na vida dela acontecendo? Mesmo que o concurso dela seja maravilhoso, que ela receba 5 salários mínimos, 6, 7, 8 salários mínimos? Merece, né? E aí foi onde esse é o ponto que a gente começa a discussão. Eu trouxe alguns conceitos ali, né, de Platão, de Sócrates e tal. E aí eu trouxe alguns outros pontos de vista do que pode ser propósito de vida. Você pode ter um trabalho que você entende ele como um trabalho horrível, um trabalho que, nossa, não aguento mais ele, e enxergá-lo como um trabalho do tipo assim, cara, esse é um trabalho, é uma coisa que eu faço, né? Quem só faz o que quer é cachorro, né? Cachorro, quando quer dormir, dorme, quando quer acordar, acorda, quando quer latir, late. Ou você pode falar assim, putz, isso é um meio para algo maior. Sendo um meio, eu não preciso ficar amarrado nisso para sempre, né? Então, quantos de vocês aqui têm um trabalho que você já saiu de uma empresa A para uma empresa B, para uma empresa C, para uma empresa D, né? A própria Nayara comenta aqui em algumas aulas que ela passou pelo banco A, pelo banco B, pelo banco C. Hoje ela está muito bem no C6, ela está super feliz ali, mesmo sendo trocada de função, né? E aí, até maravilhoso a Nayara ter entrado, porque a Nayara tem um propósito de vida muito lindo, que não tem nada a ver com o sistema financeiro, não tem nada a ver com o meio financeiro, entendeu? E aí, Nayara, então se você tá, nossa, impossível, você não tem que nada. Assim, o trabalho dela é um meio e ela enxerga isso, foi até um dos motivos que ela tá aqui hoje, acho que é para enriquecer a conversa também, né? A Fabi também, a Ale também tá aqui para enriquecer, mas quando a gente olha para esse ponto, o que eu procurei incitar foi, cara, são coisas separadas. Se você conseguir unir as duas, é mérito total seu, né? Usei um outro exemplo, isso eu usei um exemplo com a Dani, né? Porque a Dani perguntou, mal, a gente trabalha formando profissionais de numerologia e a gente fala que isso é um trabalho maravilhoso e é um propósito de vida lindo. E aí é contraintuitivo, né? Se você pegar alguém que está mais fraquinho no raciocínio, a pessoa vai achar que ela vai trabalhar, por exemplo, com a parte terapêutica e não vai ganhar dinheiro com isso, porque não é um trabalho CLT formal. E aí eu falei, Dani, é um questionamento incrível esse que você trouxe. E é justamente por isso que essa aula é tão importante para a gente que faz, né, da nossa vida uma carreira empreendedora. Quando você decide trabalhar, né, por algo por conta própria, seja porque você gosta disso, seja porque você ama isso, seja porque é importante para você, você se torna um empreendedor. No mínimo um autônomo, tá? Mas é um empreendedor, você passa a ser um empreendedor. Como empreendedor, você enxerga essa sua nova carreira como um trabalho, né? Tem que pagar, né? Tem que dar dinheiro, né? Então, do que eu já vi dentro do trabalho junto com a Dani na escola, eu vi que todo mundo que encarou a numerologia como trabalho deu certo. Esse é o ponto, né? Todo mundo que olhou para a numerologia e falou, vou fazer disso um trabalho. Aí a pessoa profissionalizou o Instagram, aí a pessoa começou a investir em autoimagem, a pessoa começou a investir em tráfego pago para atrair pessoas, a pessoa começou a produzir conteúdo de maneira massiva para subir no Instagram, como se fosse um trabalho. Pensa, você não bate o cartão 8 horas da manhã ou 9 horas da manhã e bate de novo às 18 horas. Encarou isso, cara, o que que eu faço das 9 às 18? Putz, vou gravar vídeo, se eu não tenho cliente, o que eu vou fazer? Vou prospectar, vou chamar minha rede de contatos. Então, mais uma vez, cara, é lançamento, né? Novidade, trabalhar com algo que se ama e que se gosta. A gente está vivendo isso agora, a nossa era, vamos dizer assim, né? O nosso momento do mundo hoje permite que a gente faça, que a gente monetize algo que a gente gosta muito, graças à internet também, obviamente, né? Que a gente monetize algo que a gente gosta muito, né?
E é justamente esse o ponto, cara. Quem enxerga uma carreira empreendedora, que é o fato de virar um terapeuta, de virar um numerólogo, de virar um advogado. Até advogado tem que ver isso daí também, né? Ninguém fala que advoga por amor, né? A pessoa advoga por dinheiro também, né? Então, se a pessoa lá, se eu não tenho audiência hoje, o que que eu vou fazer? Eu vou empinar pipa, eu vou ficar na piscina do prédio? Não, eu vou arrumar cliente, né? Então, foi essa a lógica que eu construí com ela e que ela concordou e fez muito sentido para ela. Mas esse foi o primeiro ponto, cara. Eu ou eu vou ser o Barsi, que foi o exemplo que eu dei, ou eu vou ser a Madre Teresa. Não, eu dei dois exemplos de pessoas que, obviamente, tiveram uma contribuição, a Madre Teresa, no caso, uma contribuição muito grande para o mundo e era uma freira, né? Alguém que não monetiza aquilo que ela estava fazendo. Então dá para se viver de um propósito de vida sem R$ 1, usando o exemplo da Maria Teresa, e dá para se viver uma vida completamente voltada ao material, né? E passar bem, viver bem até a velhice, entendeu? Você fazendo o que você quer fazer ou não quer fazer e tudo mais. Então foram dois extremos para que a gente fosse afunilando ao longo da aula e chegasse na conclusão de que é possível você trabalhar e ganhar dinheiro com o seu propósito de vida? É, desde que você enxergue aquilo como trabalho, se dedique como um trabalho, faça disso uma função principal da sua vida e que não fique esperando cair do céu, né? Que não fique esperando alguém bater na tua porta lá e falar: Nossa, você é terapeuta, caramba! Eu tava passando aqui, eu ouvi você fazendo o seu atendimento, aí eu quis bater na sua porta. Não vai acontecer, ou você vai atrás, ou você não monetiza, acabou. Então, é essa a lógica. Quero ouvir a Nay. Fala aí, Nay. Você tá com a mãozinha aí? Tá você e a Mafê também? E aí, Mafê? Então, Mal, eu achei bem interessante o contexto da aula, justamente até por esse motivo que eu tô aqui hoje, tá? Para tentar pegar ali realmente na hora dessa troca mesmo, que eu acho Uhum, que foi, é um tema que eu acho que a gente aborda pouco mesmo, e eu acho que muitas pessoas, dentro dos seus momentos de reflexões sozinhos, entrem meio que em parafuso ali, tipo, pensando realmente nisso, porque eu acho que, de modo geral, todo mundo passa por esse momento de reflexão, de tipo, cara, será que eu tô no caminho certo? Será que é isso mesmo que eu vim fazer? Será que é isso? Até pelo fato da gente buscar o autoconhecimento, né? Como você mesmo falou, todo mundo que está aqui, de uma certa forma, busca essa questão do autoconhecimento. Muitas vezes a gente sabe que tudo isso que a gente está aprendendo de- pode contribuir na vida de alguém, sim, né? E a gente às vezes se cobra realmente usar disso como uma contribuição. E por muitos momentos esse conflito ele fica reverberando ali no seu dia a dia, como se você estivesse patinando. E muitas vezes eu me senti nessa posição de tipo, cara, parece que eu estou só fazendo curso, curso, curso e não exerço nada. Só que de um tempo para cá, eu acho que a aula da quarta passada, né, que é o que a gente está falando aqui hoje, ela tem, ela é muito rica, justamente porque ela tira um peso, né, da gente no sentido de que não tem problema nenhum você ter uma carreira e você gostar de autoconhecimento, porque você pode exercer o autoconhecimento onde você estiver. Porque a partir do momento que a gente está em contato com pessoas, a gente tem possibilidade de exercer através da nossa é, da nossa utilização das ferramentas na qual a gente vem aprendendo. Se a gente usa, a gente já é uma ferramenta nas pessoas que estão ao nosso redor. sim, E é disso que eu tenho feito, porque eu, até pelo fato de todo esse contexto, de ter esse boom que aconteceu na minha vida, tudo, por muitas vezes eu me cobrei ser algo.
que, de uma certa forma, eu sentia que até as pessoas esperavam que eu fosse. Como se, tipo, poxa, você tem que usar isso é um É, puta gatilho para pra, muita pra gente e quem não tal. sabe, toda hora na era viraliza no TikTok com o depoimento dela na palestra do Pablo Marçal lá, que você foi e contou, né? Toda hora eu vejo esse negócio viral lá e eu falo, Então, cara, não é de eu novo. mesmo nem tenho. Uhum, Eu mesmo, assim, tipo, eu fiz na época uhum, que eu soube, porque foi uma pessoa que entrou no Instagram e falou: Olha, seu vídeo tá rolando lá. E uhum, eu falei: Sim, eu não sabia. Mas justamente por esse motivo, eu acho que, de uma certa forma, eu já venho trabalhando retirar esse peso de mim. Confesso que em muitos momentos esse peso cai sobre mim novamente, que eu acho que é meio que essa dualidade que a gente precisa equilibrar, mas, ao mesmo tempo, eu venho trabalhando a questão de que onde eu estou, o que eu estou fazendo, já pode servir de uma contribuição. Poxa, mas isso não me remunera, tá? Hoje realmente não me ainda remunera. não. É, Mas a partir do momento que eu exerço isso todos os dias, eu não deixo de praticar. E sim. até por esse motivo que eu acho que existem tantas pessoas dentro da nossa comunidade como um todo, né, de numerólogos ali e Uhum, tudo, que não é 100% numerólogo. sim. Porque, na verdade, no fundo, todo mundo não quer perder o quê? O gostoso ali, o feeling, o se trabalhar todos os dias para que a gente possa continuar sendo contribuição e exercendo assim o nosso propósito, né? Sim. Que é a nossa missão de vida. E aí, por muitos momentos, eu já fiz algumas reflexões, mal, porque assim, é meio que cigana mesmo, assim, né? Uhum, Para quem conhece de numerologia, hoje eu entendo que sim, eu tenho um desafio de zero, então eu acho que uhum, realmente eu vou fazer muita coisa na minha vida por conta disso, né? sim, Mas, é, poxa, eu já fui cabeleireira, eu sou manicure, tipo, meu, assim, eu nem sei, assim, sim. mensurar, eu acho que eu já fiz um pouquinho de tudo, sabe, assim, Uhum, mas ao mesmo tempo, eu sinto exatamente isso. Eu preciso de uma remuneração. Eu preciso que isso me remunere. Tá bom, mas eu estou gostando disso que eu estou fazendo, porque eu acho que é justamente a junção onde a gente começa. Para mim, o ponto, assim, o feeling, assim, Nai, qual foi o seu resumo daquela aula? O resumo daquela aula para mim, é que sua carreira tem que ser gostoso, você tem que se sentir bem ali, você tem que amar, saber que aquilo vai te oferecer algo e aquilo uhum. você tem que gostar de alguma forma, por mais que, pô, tem algumas coisas que eu não curto fazer, até no propósito da gente tem coisas que a gente não gosta de Exato, fazer, né? exato. Então, assim, para mim é isso, sabe? Assim, pô, eu gosto, né? A gente sabe que tem um monte de numerólogo, tá? A pessoa gosta de falar e falar o mapa, tá? Mas aí você tem que montar o material, você tem que estudar, você tem que. Será que você Vender, gosta de assim, todo ó, esse você gosta de processo? atender, mas não gosta de vender? Vai fazer como? Isso, Entendeu? exato. Então, para mim, Você quer dar mal, curso, mas aí você não vai bancar um risco de abrir uma turma e não fechar ninguém? Fechar 5 pessoas e, exato. tipo, abrir um Zoom com 5 pessoas? Sabe assim? Não, e é justamente isso, sabe? Que no fundo, o que ficou, assim, e eu, eu achei até, eu acho que eu fui meio que da Fabi, assim, falei, cara, O que por que que as tava tão pessoas errado? questionaram tanto, né? O que que houve de errado? Porque para Aham. mim, ela trouxe uma clareza de que, cara, tá tudo bem, você não vai estar 100% no seu propósito, no sentido de, tipo, cara, não é tudo do seu propósito que você vai gostar de fazer, mas para exercer o seu propósito você vai fazer, Uhum. né? Porque tem um sentido, e também não vai ter tudo no seu trabalho, na sua carreira, de uma certa forma, que você vai curtir. Cara, se você juntar os dois, também vai ter coisa que você não curte fazer. Ó, e aí E vai ter principalmente aí. coisa que você curte. Exato. É, Aí, entendeu? enquanto você não tem dinheiro, você faz tudo. Quando você tiver dinheiro no seu propósito, junto carreira, junto profissão, você paga alguém para fazer. Então, tipo, eu não gosto de fazer arte. Eu sou péssimo em arte. Eu pago alguém para fazer arte. Acabou. Entendeu? As capas das aulas aqui são lindas. Pergunta se eu faço. Não faço. As minhas capas são tudo, é a minha foto com texto em branco e amarelo. Acabou. É isso. Então, assim, você vai monetizando e você vai colocando, reinvestindo e tal. Só que é muito comum, e aí essa aula nasce desse lugar que eu comentei com vocês aqui. É muito comum pessoas que, por não
terem o ideal, não fazem nada. Então, assim, se não é o ideal, se não é o top, o número, sabe, o 10/10, eu não vou nem sair do lugar onde eu tô. Tipo, o meu trabalho é ruim, paga mal e não me deixa fazer mais nada. Então, assim, eu não vou nem ver alguma outra coisa no lugar, porque se eu não posso perder a segurança também, né? Eu sou o meu trabalho, né? Foi isso que eu quis diferenciar. Você não é o seu trabalho financia algo, né? Então, a pessoa não larga nem isso e também não faz mais nada. Então, vamos supor, o caso vai do concursado, a pessoa que arrumou um bom trabalho fixo através de um concurso público. É, cara, você pode, numa hora vaga, fazer alguma coisa diferente também, sabe? Não é que você, o que que você é? Você já viu a pessoa respondendo que ela é concursada? Fulana é concursada. Como se não fosse nem gente, né? Quem que é? Ah, não, você é concursado. É uma classe você é animal, pessoa e concursado, é um terceiro, né? Então, Exatamente, bom. É verdade, que às vezes as pessoas falam assim, tipo, oh, ok, você é concursado, tipo assim, tá, então não vai acontecer nada com você, né? Nunca não, mais. o Virei super-herói, imune. né? Não perde nada, tudo tipo. Então, assim, foi nesse lugar que eu fui abordar e colocar, cara. A pessoa que está lá embaixo, ela não é o trabalho dela, ela pode fazer alguma coisa a mais, pode se desenvolver em alguma coisa a mais, e aí sim caminhar em direção a alguma coisa que ela gosta e poder unir. O problema é que, sem enxergar de maneira nua e crua e madura o que eu tô explicando aqui para vocês, expliquei na aula anterior, você não sai do lugar. Vocês, para poderem Não, fazer. mas eu acho que de modo geral, assim, o que eu entendi é que, cara, para você conseguir fazer essa junção e ir para os dois caminhos, você precisa ter maturidade. Eu acho que Exato. esse é o ponto, sabe? Existe uma necessidade de uma maturidade realmente para que a gente consiga compreender isso com leveza, sabe? Sim. É, não é simples, eu acho que é um negócio que a gente tem todos os dias, porque a mente mente pra gente, né? Então muitas vezes você Uhum. acha que você sempre vai se colocando nessa posição de que, poxa, eu não estou fazendo o que eu deveria fazer, mas Sim. ao mesmo tempo você tem que ser aquele cara que vai questionar sua mente. Pô, por que não? E aí, por que Né? não, Porque né? aí isso exige maturidade. E aí eu acho Exato. que por isso que essa junção aí do autoconhecimento, por isso que precisa auto, né, conhecimento. A gente primeiro precisa usar em nós, né? Sim. Então acho que é nesse sentido. Exato. Ale, quer falar? Eu ia comentar até o que você estava falando. Muitas pessoas ficam no eu ganho dinheiro, eu estou bem aqui, mas eu não sou feliz, mas eu ganho dinheiro. Por Uhum. que que eu vou mudar? Por que que eu vou, né, fazer o que eu realmente quero se eu não vou ganhar dinheiro? E pior, eu não vou ganhar dinheiro porque eu ganho 50 mil fazendo o que eu tô, mas eu vou ter que começar do zero, vou ter que começar lá embaixo. Tá de baixo. Não, eu já tô aqui, eu não vou. Então a pessoa permanece aqui. Em algum momento, ela não vai mais estar feliz aqui, porque ela já não é feliz, aí ela vai estar pior ainda. E Sim, vai ter perdido todo esse processo, essa ponte que ela poderia fazer. E aí, será que não é tarde? Será que. Porque a pessoa entender, fazer isso, que, cara, é uma nova, né? Você descobriu uma nova profissão, um novo gostar, e você tem que começar de alguma forma. E desse, sim. mesmo do que você está gostando, vão ter pontos que você não vai curtir, vão ter pontos que você não vai falar, não, isso aqui eu não sei fazer, isso aqui eu não quero fazer, e vai precisar, né? É o tal negócio. A pessoa já está correndo maratona. Ela vai Uhum. começar um negócio, ela vai começar engatinhando. E não tem Exato. essa ponte. As pessoas não têm muitas vezes a coragem de fazer essa ponte. Por quê? Eu vou perder tempo, já passou muito tempo da minha vida, eu Eu não vou tenho mais começar muito idade de para baixo, eu isso, vou eu me vou começar muito humilhar. de baixo. Exatamente, eu vou ter que pedir ajuda, eu vou Uhum. ter que pedir, pô, foi legal? Não foi legal? Não é vergonha para Feedback, você né? chegar e mostrar, falar, gente, eu fiquei meio, né? Dá um feedback para mim, dá Foi? um ponto. As pessoas precisam ter. A primeira live que eu fiz, eu enchi teu saco. Eu falei, mal, Não, pelo dá amor de um, Deus. né? Mas você passou, sim. Porque, né? Eu acho que você não pode ter vergonha. Você Uhum. pode você tem que ter a coragem e o discernimento para também saber o que você vai escutar. Para dali você arrumar, resolver, crescer e não simplesmente falar assim, ah, mas a pessoa falou aquilo que eu fico vesga na câmera. Não quero mais. Larga tudo e não vou Uhum. mais tentar nada. E aí?
Sim. Como é que você vai conseguir? Como é que você vai chegar aonde você quer? Eu nunca trabalhei com autoconhecimento, assim, né? Com ferramentas de autoconhecimento, nada. Só que a minha vida inteira, durante 30 anos, eu trabalhei com pessoas. Trabalhava com gente. Então, eu Uhum, era uma psicóloga durante 30 anos, sem ter feito nenhuma formação, sem ter feito nenhum curso, nada. Quando eu vi a numerologia, tudo bem que foi um momento, né? Tô falando especificamente de mim agora. Um momento que eu falei, eu não tenho outra opção. Eu uhum, preciso fazer uma coisa que eu goste, obviamente, mas que me dê dinheiro. uhum, Preciso começar do começo, não gosto de fazer. Ah, mexe no Canva, não sei nem o que é Canva. Eu ponho uma caixinha, a caixinha some pra cá, eu mexo pra lá e aquele negócio me tira do sério. Mas você tem que fazer. Se eu não tenho condições de pagar alguém, eu vou ter que uhum, me virar, eu vou ter que aprender. E sim. você começar, né? Você já tá aqui no topo, e você começar também te assusta. Muito. Então, E eu muita gente acredito que e muita gente não faz isso, não faz. essa transição por conta desse lugar. Então, assim, acho que é muito especial o que você falou, porque é exatamente nesse ponto que toda essa aula culmina. O que a gente mais tem hoje são pessoas que estão presas numa vida que elas não querem viver e não tem coragem nem visão de como vai sair dali. Então, por exemplo, você inicialmente começou querendo se ocupar e tal. Eu lembro que você, né, apareceu o curso para você, você falou, pode ser uma boa, e aí eu acho que eu consigo monetizar com isso. Você já tinha uma carreira e tudo mais. Mas aí quando você entrou, você já falou, não, é isso mesmo, então vou trabalhar em cima disso. Aí você saiu falando com todo mundo, você saiu se profissionalizando, você teve a sua curva de aprendizado, você teve Errando, aprendendo. uma resistência ao ridículo, né, muito grande, você desenvolveu uma resistência ao ridículo. Então, os seus primeiros atendimentos com certeza foram ruins comparados aos de hoje. Né? As suas primeiras lives com certeza foram ruins comparadas às de hoje. Você teve que pedir feedback, ouvir gente falar, ai meu, não gostei da experiência. Tipo, uma entre 200 que você fez? Sim, mas teve que ouvir. Só que tem muita gente que tá, tipo, preso num lugar que não consegue sair, seja por dinheiro, seja por ego, seja porque a pessoa já tá há muito tempo ali, não vê uma outra saída, seja porque é acomodada mesmo, né? Então, o que eu mais vejo, galera, é gente que não vai em direção a uma vida mais, com mais, vamos dizer assim, mais impacto, né? Porque se prende àquilo. E aí, tudo bem. Então, assim, então eu até dei um exemplo, né? Falei assim, eu vou usar uma coisa que aconteceu esses dias aqui, que até qualquer hora eu vou pedir desculpa pro rapaz, porque foi muito, foi muito rude o que eu fiz. Eu cheguei na porta da escola, e aí teve um pai ali um casal lá, que é da sala da Helena, que engravidou bem perto do que a gente engravidou da Joana. Então eles engravidaram, tipo, sei lá, o filho deles nasceu em abril, a Joana nasceu em maio. Aí, acho que foi final de março, a Joana nasceu no final de maio. E aí a esposa dele trabalha no corporativo ainda. E aí eu tava na porta da escola, cheguei pra pegar a Helena, e a gente sempre conversa, chama pra festa, vai pra festa, chama pra cá, vai pra lá, faz churrasco, chama, tal. Aí o cara me pegou na porta da escola no dia que eu tava meio sem filtro, e aí ele tinha acabado de pegar o neném dele no berçário e tava subindo com o neném. Aí ele olhou pra mim e falou assim: Aê, Maurição, logo logo é você aqui, hein? Aí eu olhei no fundo do olho dele e falei assim: Cara, se Deus quiser, não. O cara desmontou, o cara ficou tipo branco, o tio da portaria ficou assim também branco. Aí eu falei, não, se Deus quiser, vai ser só na hora de ir, na hora que o conselho tutelar for na porta lá bater para mandar para a escola, porque graças a Deus eu quero, né, se Deus permitir aí, vai ficar em casa aí até a hora de ir para a escola. Só que essa é a minha realidade, eu banco isso, eu posso, né, ter isso, né? A minha esposa, ela pode cuidar dos meus filhos em casa. E só que tem um monte de gente que não pode. E assim, eu vou falar que a minha esposa não tem Foi um propósito. processo que você abraçou, foi um processo que Exato, você arregaçou a manga, desculpa, Fabi, te cortar aí, mas foi um processo que lá atrás você teve que arregaçar a foi. manga e falar, Dois não, mil, eu vou. foi 2019 que a gente começou essa onda. E assim,
Eu perdi o E nome você não nesse meio do sabia o que ia ver. processo, eu calotei todos os cartões. Eu tinha cartão até do açougue, que eu não deixei de pagar. Vim pagando conforme as coisas foram melhorando. Mas assim, nesse ponto, eu vou dizer que a Laís é uma pessoa que não tem propósito de vida? Lógico que não. Porra, criar meus filhos é a coisa que eu acho que é mais foda que ela faz depois de me amar, entendeu? Ô, Assim, Mal, mas brincadeira. aí, até eu vou cortar também, porque é Aham, só pra, uhum, mas é justamente isso. Existe uma conversa, o casal, e para ela isso é importante também. uhum. Porque, tipo, diferente de algumas pessoas, cara, tem pessoas que, meu, querem muito ter seu espaço, Não se e veem, né? estão Não felizes trabalhando. assim, É, não se vê não trabalhando, entendeu? sim. E, tipo, a gente compreender que não precisa ser igual, né? Sim, e tudo bem, e é esse o ponto que eu iria chegar. Então eu olho pra ela e falo assim: nossa, que mulher encostada, sem propósito, não sei o quê. Quando atrasa uma conta ou outra, fala: porra, se essa merda trabalhasse. Não, nem a pau, cara. Eu falo assim, cara, eu não preciso. Às vezes, quando a gente tá meio apertado, ela vem: ai, acho que eu vou pegar alguma coisa pra fazer. Eu falo assim: fica quieta aí. Não precisa pegar nada, não. Entendeu? Eu só preciso que você EDM de dois. só precisa deixa eu quieto. Não, aí cada um com a sua parte, né? Eu só preciso deixar eu quieto aqui que eu toco aqui, eu viro o jogo, né? Eu sou o cara dos impossíveis aí. Então, assim, aí é nesse ponto, assim, eu acho que no nosso combinado aqui, na nossa arquitetura familiar, ela cuidar dos nossos filhos é um propósito de vida assim difícil pra cacete. Eu acho que 95% das pessoas do mundo não conseguiriam ter um propósito de vida de ser mãe, de coração, entendeu? Tem gente que o filho, assim, na primeira que dá, vamos supor o caso lá, toda hora a Laís fala, eu quero ter babá igual a Virgínia, 24 horas, de manhã, tarde, de noite, duas, uma. Fala assim, cara, ainda não dá, né? Mas não sei, nunca. Quando é de madrugada e a nenê tá chorando, às vezes eu fico pensando, falo, pô, será que eu não chamo alguém pra trabalhar de madrugada aqui? Assim, eu não julgo a Virgínia, Deus me livre, mas tem gente que só consegue ser mãe se for nessa arquitetura, do tipo, todo mundo faz alguma coisa e eu saio na foto, eu seguro a criança pra tirar foto. Então, é isso, sabe? Então, esse é o ponto. Ah, então a mulher que é mãe não tem propósito de vida? Tem. A mulher que é CEO, eu tenho uma amiga muito próxima que é mãe e assim, ela mora nos Estados Unidos e ela teve um puerpério de 5 semanas. E já arrumou alguém para ficar com a filha dela, porque lá é o tempo que elas têm, né, para ficar. Eu acho que foi 5 semanas. Salvo engano, não foi 5 dias, mas foi muito curto, assim, tipo, ela não, sabe? Aí ela já arrumou alguém para ficar com a filha dela, colocou a filha dela para uma pessoa cuidar e ela foi continuar trabalhando, fazendo as coisas dela que ela tinha que fazer lá, que ela é American Dream, entendeu? E tudo certo. Então, ela vai falar que ela não tem propósito? Obviamente ela tem, é um propósito só, é um propósito diferente do que talvez a Laís tem, e sem comparar, né? Só dizendo que são coisas diferentes e que as duas vão encontrar, obviamente, êxito nisso, né? Mas tem muita coisa essa pessoa, né, essa amiga abre mão e tem muita coisa que a Laís às vezes abre mão, né? Então, do tipo assim, às vezes ela queria comprar alguma coisa super cara e não fala nada. E aí eu tenho que conversar, porque eu que organizo o orçamento, eu tenho que falar, pô, eu queria comprar tal coisa de tal lugar, não sei o quê. A gente fala, não, dá, não dá, vamos fazer agora, vamos fazer daqui 6 meses. Então, a gente organiza nesse sentido. Então, é esse o lugar que eu acho que eu quis explorar quando eu diferenciei trabalho de não é porque você não trabalha que você não tem propósito. Não é porque você só trabalha não é porque você tem um propósito lindo que não ganha dinheiro com isso que você é uma pessoa que tá perdendo a vida, tá rasgando a vida, sabe? Então é essa lógica aí, mas vamos ouvir a Fabi. Fabi, por favor. É mais para complementar, porque vocês falaram tudo, mas uma coincidência, né? Eu acho que foi domingo, eu tava na missa lá, daí na parte da homilia, o padre falando e eu o tempo todo lembrando da aula de quarta-feira, porque ele falou praticamente assim, em outras palavras, obviamente, mas ele falou muito dessa questão de propósito e tudo. Ele falou, mas às vezes as pessoas esquecem, e eu fiz essa relação, não sei se vocês vão ter o mesmo entendimento, Sim, é que além do propósito, a gente tem o dever. sim.
né? A gente tem Exato. o dever, que daí entra muita questão ali que a Nai comentou, né, da maturidade e tudo mais. Então não é esse ficar sentado esperando o propósito, é ir pra ação de fato, Sim. sabe? Então achei muito interessante porque eu já tinha ouvido a aula e daí a gente falando aqui e é isso, né? Eu E acho que a gente tem que conectou. ter essa maturidade de ir pra ação de fato, entender que além do propósito a gente tem o dever Tem o de ir lá e dever fazer também. as coisas acontecerem, porque às vezes é levantando a bunda da cadeira que a gente vai em direção a algo que vai nos levar, depois de Para sei lá quantos anos, a um propósito, um né? impacto maior, E é. o que acontece com a gente aqui também, né? Eu vejo que a Sim. gente não tá em processo ainda, óbvio, Muito, né? todo mundo está em Mas processo. é mais para complementar mesmo, que eu achei muito legal. O cara falando lá, eu lembrando da aula do Maurício, um monte Ai, de olha coisa lá. que ele falou. A diferença é que ele estava Sonho sem falando ação é cantando. só no travesseiro, né? Exato. É, bem isso. Então, O que que assim, a adianta gente você tem o sonhar e dever de não agir? fato. É. É, né? É. É o dever acima de tudo. Aí o que eu vou repetir pela 10ª vez aqui nessa gravação é: ah, então se eu fizer o dever não pode ser propósito. Cara, pode, pelo amor de Deus, vou falar 1000 vezes isso. O dever pode ser propósito. A questão é você achar que não tem dever nenhum, entendeu? Ou também não ter propósito nenhum. Esse é o problema. É você ser um ou outro. Ou só propósito. Não, e mais uma vez, né? Assim, o exemplo que eu dei lá da Madre Teresa, ela tem uma vocação ali, um trabalho que é o de ser freira, ela, né, ela faz parte da igreja, então, assim, é uma abdicação de muita coisa que ela teve que fazer para um caminho espiritual dela, esse é um ponto, né, é uma pessoa que tem uma jornada espiritual muito grande nessa vida terrena. Então, eu dei um exemplo dela de impacto de alguém que não monetizava o impacto que estava gerando. Foi esse o exemplo que eu dei. Assim como também eu só fui saber do Barsi por podcast. Para mim, o Barsi nem cheirava nem fedia, entendeu? Não quero ser que nem ele, não pago pau para ele, mas a galera que ouviu às vezes falou assim: ah, então você é contra os super ricos? Nem a pau. Todo mundo aqui for super rico, que da hora, me chama para churrasco. Eu vou comer só bife wagyu, só. Assim, como uns 18, tá? Que eu gosto de carne. Assim, mas assim, o que acontece é, cara, por que que você vai ter uma vida, às vezes, só voltada ao material e esquecer do espiritual? Entendeu? E se existem exemplos que tem pessoas que têm uma vida dedicada só ao espiritual e tem um impacto muito grande. Entendeu? Então, assim, o convite, na verdade, é o contrário. Algumas pessoas entenderam que eu separei uma coisa. Ou você tem uma vida voltada ao material, ou você tem uma vida voltada ao espiritual, que é a contribuição maior para o mundo. E a verdade é que não. A verdade é que se você não compreender que você tem uma vida material, uma vida espiritual, você não anda com nenhuma das duas, porque você fica preso num emprego que não vai deixar você, às vezes, se desenvolver, se entender, sabe, estudar nada, aprender nada, porque você está afundado ali, o seu trabalho é o fim da sua vida, né? Quando na verdade ele é o meio para você poder se melhorar, né? O conceito da eudaimonia era isso: você se melhorar, você se aperfeiçoar, você focar nas suas virtudes, você desenvolver as suas virtudes, né? Você ser alguém melhor por causa da sua vida, né? Você nasce aqui para ser alguém melhor, para se desenvolver. Então, esse era o ponto máximo, né? Não era que eu falei assim, ou você é aqui, ou você é ali, tome seu ponto, você é Lula ou Bolsonaro? Você faz o L ou você faz a arminha? Não foi isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer foi, turma, vamos pensar no outro lado também, assim, e se você tá preso até aqui, só no material, show, seja bem-vindo, senta aqui do meu lado. É esse o lugar que eu quero te mostrar que dá para você, né, ser alguém dedicado, por exemplo, é, voltando à questão familiar mesmo, né? Porque foi um outro ponto, assim, eu vejo todo mundo que acha que só é dona de casa, só é mãe, só é mulher, só é esposa, né? O pessoal, tipo, fica zoando, ah, esposa troféu, ah, mulher que vai buscar filho com roupa do Pilates, não sei o quê. A galera esmerilhando muito, né? E, cara, como eu disse, eu acho que 95% da população feminina não encara um rojão de ser mãe full time. Tipo, full time mesmo, sabe? O dia inteiro teu filho ali grudado em você e você não tem pra onde correr. Cara, 95% não encararia, entendeu? E seu filho pode crescer e fazer uma terapia e falar assim: Meu, minha mãe era foda, meu, ridícula. Nossa, ficava em cima de mim o tempo todo. Nossa, eu não podia nem respirar, vinha com blusa. Nossa, perguntava se eu queria comer o tempo todo. Cara, eu sei me virar, entendeu?
Pensa, a mãe se dedica a porra da vida inteira pra criar essa porra dessa pessoa e ela vai na terapia falar que a mãe era muito perfeita, ela hoje é um lixo. Entendeu? Pensa, que dedicação espiritual grande, né, que a gente tem como ser pai e mãe, né, no caso, né, que eu tô dando exemplo. Então é isso, sabe? Era abrir a mente para esse lado também, que pode ter, né? Mas vamos ver a Estela aí. Fala aí, Estela, por favor. Boa É, noite. na verdade, tudo bom. Eu vou dar, na verdade, é um exemplo, assim, porque eu fiquei pensando nessa semana, e agora tudo que vocês colocaram, né? Essa questão de propósito. No meu sentido, assim, propósito, quando você está no seu propósito, você está bem, né? Então, esse é o caminho. Aonde você está, e vocês já colocaram isso, né? Aonde você está, você vai estar cumprindo. E eu custei a identificar isso com muita clareza por exemplo, na minha vida. Eu vou dar um exemplo. Quando eu fiz o mapa quadrante, eu tive muita clareza. Eu entendi, tá certo, faz sentido isso. Qual era o Sim. propósito? E eu venho de uma carreira de advogado. Eu sou a tal da funcionária pública e que eu também tinha esse preconceito. E quando eu fiz num órgão novo, enfim, fiz carreira lá. E eu digo, foi o lugar que eu mais passei perrengue. Tive Uhum, muitos desafios, me propus aos desafios de assumir algumas funções, enfim. Mas olha, eu acho que foi onde eu mais aprendi. Era burocrático, às vezes eu pensava o que eu estou fazendo aqui com tanto papel, com tanta coisa. Mas no âmbito do trabalho, dos colegas, e do legado que hoje eu vejo que eu deixei um legado. Eu vejo, nossa, quanta coisa que eu fiz dentro desse propósito. uhum, E eu não fazia nada, as pessoas vinham, Estela, olha só. Aí eu ouvia falar, não sei o quê. Isso desde sempre. uhum, E aí, hoje, fazendo uma retrospectiva, hoje já há alguns tempos, né, eu digo, nossa, eu estava dentro, né? De alguma forma eu estava, não estava tão diretamente fazendo meus cursos por fora, fazia, né, mas para mim, uhum, né? E aí, quando me aposentei, sim, bom, agora esse vai ser o meu foco. Mas eu vi, não, eu já estava, uhum, né? Era burocrático, era, né, nada a ver com numerologia, nada a ver com autoconhecimento, mas aquilo estava caminhando. E ter essa clareza, bah, eu achei muito bacana, porque antes eu não tinha essa clareza. E aí, por isso, assim, identificar o propósito, eu digo, mas eu me sentia bem. Eu estava num local que eu gostava do que fazer, eu gostava do ambiente, eu gostava das pessoas, era bom estar lá. E eu conseguia ser eu, assim, com as minhas características, levando as coisas, os valores que eu entendia uhum. que eram. E isso me colocou em algumas posições lá dentro, né, Sim. diferenciadas. Então, eu vejo como é possível isso, né? Como a gente vai construindo isso. E cada um tem o seu. Eu podia olhar para o outro e dizer, nossa, o que pode estar fazendo da vida? Mas Uhum, é a tal do negócio, não julgue, né? Cada um uhum. está no seu caminho, da sua forma, e a gente dá conta do nosso caminho já é chão demais, né? Exato. Só de você conseguir olhar para a tua vida já é incrível. Ainda você ficar sendo Bah, fiscal de oh, propósito dos outros é complicado. é fácil demais, né? Uhum. Exato. Não, então é isso. Na verdade, junta com tudo que vocês falaram, né? Sim, Mas eu acho que eu sinto isso. O propósito é você estar bem, sabe? Eu sim. não ia para lá sofrendo, era um lugar que eu gostava de ir e, sabe, conseguia me manter dentro das coisas que eu acreditava, das coisas que eu buscava pessoalmente, né? Sim, e você vê como isso resvala, ô Estela, no que eu falei do tipo, muitas vezes o propósito está no que você faz na hora vaga ali, no cafezinho, às vezes está no que você Exato. faz quando você chega à noite em casa, às vezes, por quê? Tá? Porque se você chegar para qualquer pessoa da New Age, da internet, dos perfis de faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Se você chegar nesses perfis aí, você fala assim: que propósito de vida existe num funcionarismo público? Nenhum, pelo amor de Deus, né? A pessoa vai se matar em cima de papel.
Aí você fala, cara, mas o que que você fazia, né, entre uma coisa e outra ali e tal? Não, pô, aí eu conversava, aí eu tinha que foi, e obviamente foram todos esses pequenos insights que você foi trazendo entre o seu dever, né, como usando o exemplo do padre e da Fabi aí, dando todos entre os seus deveres ali que você foi encontrando uma parada e falou assim, cara, tá aí, ó. É isso. Apesar de eu ter escolhido essa carreira, de eu ter aplicado nesse concurso público, passado, estudado para passar e passei e tal, e tô aqui, eu acredito que eu tenho uma. Acho que eu fui mais para isso aqui, sabe? Acho que eu tenho mais esse olhar aqui. E você foi se aproximando disso, né? Às vezes, como eu falei, às vezes você pode achar isso rápido, às vezes você pode achar isso devagar, às vezes você pode nascer sabendo, né? Às vezes você, enfim, cada um tem o seu processo. O que você não ficou, se você for pensar, também ainda validando a minha tese, na sua história, é que você não ficou tipo assim, nossa, eu vou ser funcionária pública, pronto, aí quando eu me aposentei, aí eu vou pensar em começar a ver alguma coisa da minha vida. Você foi pensando nos dois, então você foi vendo, cara, eu gostei disso, não, isso aqui também é legal, pô, e se eu fosse por ali, aí você foi investindo em você, investindo numa segunda carreira, que quando a sua carreira principal chegou ao fim, seja porque você se aposentou, ou porque você decidiu dar um fim nela, você conseguiu, né, tá mais posicionada, tá mais perto, né, não, o seu propósito de vida não começou no dia que você recebeu lá o carimbo de aposentada, percebe? Então, eu até tenho uma foto bem legal, emblemática, que foi no dia que eu fiz uma carta de demissão, né, que eu tava querendo fazer mais, ir atrás de um propósito de vida maior, né, na carreira corporativa, e aí o cara tava muito no meu pé porque ele assinava minha carteira. Eu falei, então se eu pedir demissão e ficar full PJ, você para de encher meu saco e vai deixar eu. Ele falou, sim. Fiz minha carta de demissão, tirei uma selfie com a carta assim. Vou até mandar no grupo lá. E aí falei, bom, tá aqui a carta, agora você não enche o saco. Agora se eu chegar aqui meia hora depois, meia hora mais cedo, ou ficar aqui meia hora mais tarde, você não me pesa na minha, porque eu sou agora contratado pessoa jurídica aqui, full PJ, e você não vai encher meu saco. Então, é isso, sabe? É você bancar isso, você falar, cara, eu tô aqui, obviamente, muitas vezes é por dinheiro, sim, tá? Não tem erro nenhum nisso, é por dinheiro, sim. E, sabe, ninguém paga açougue com abraço e gratidão, entendeu? A gente paga açougue, mercado, água, luz, internet, telefone, aluguel, prestação de casa, de carro, com dinheiro, tá? Não é com gratidão, é, não é com um arroba de stories, né? Tipo assim, ai, nossa, arroba Leguídio. Nossa, que sessão incrível e maravilhosa. Cara, não, a gente paga A com. Virgínia paga, hein? Ah, mas ela é influenciadora, né? A gente é mero mortal, né? Assim, ó, a gente brincou, né, da classe do animal, homem e concursada, tem uma segunda do lado do concursado, é o influenciador. Ela não é nem gente. Então, assim, é isso, sabe? Bancar isso e ir pra cima. Mas obrigado pelo seu depoimento, Stella. E eu vejo que ainda assim tá dentro, percebe? Você hoje levou o tempo que você levou para perceber o seu propósito de vida e hoje consegue, né? Conseguiu fazer a tua transição, conseguiu estar organizada, estruturada para poder viver do seu propósito e monetizar ele no tempo que você precisa monetizar. Eu acompanho você no Instagram, eu não vejo você falando assim, pessoal, nessa sessão eu mudei o nome dessa fulana e ela ganhou R$ 2.000 a mais. Não vejo, entendeu? Ninguém aqui trabalha vendendo mudança de nome para ficar rico, que é o que normalmente alguém que vai colocar o dinheiro acima da entrega vai, uma hora ou outra, vai acabar falando, né? Vai acabar entrando num conteúdo desse, Mas o sabe? mal, só um parênteses, mesmo na nossa profissão, na nossa egrégora, tem gente que fala um monte de coisa, pensa diferente de mim, por exemplo, eu vou falar de mim, pensa diferente em determinados assuntos, que eu sei que pode dar muito engajamento, mas eu não acredito e não me conecto a tal assunto. Então, eu prefiro não vender o meu trabalho para falar de tal assunto, que é uma coisa que para mim não Sim, tem conexão. E sim. tem muita gente que faz isso. E tá É. tudo bem, se a pessoa acredita, se a pessoa tem se o propósito dela é esse, a crença dela, ela acredita, ela quer passar isso adiante, e tá tudo bem. Quando você vê ali, só entende assim, alguém que está encarando como um trabalho, e às vezes
com muito menos nível moral, assim, às vezes, que você. Que, pô, eu, por exemplo, não vou abrir o mapa de alguém que morreu semana passada pra tentar achar se era um ano de ele morrer, entendeu? É, ou se ele morreu antes porque tava bem ou porque tava devendo, entendeu? Eu Não, vou não, confessar que eu fiz isso do meu marido. não, mas você fez por questão, tipo assim, deixa eu Eu entender vou essa parada. confessar, eu vou confessar. Mas não pra vender mapa, você Não entendeu? É esse o entendi. ponto. Não, claro, claro, Mas não claro. para Então, mas não para entender. Então, assim, é esse o ponto, sabe? Moralmente eu posso não concordar com o que aquela pessoa tá fazendo, mas ela tá tentando vender o trabalho dela e é o trabalho dela e tudo certo, e né? não cabe a mim julgar, não cabe a mim falar absolutamente nada. Cada um sabe É da só sua tipo assim, vida, cara, eu sim. não faria, né? É igual Aham. igual a galera que, enfim, você vê isso na internet o tempo todo, né? Gente que entra em pirâmide financeira. Cara, enfim, enriqueci, tá vendo esse relógio, essa casa, esse iate, cara, é a custa de muita gente que tá quebrando, né? Então, eu moralmente não consigo, né? Quem tem muito menos é, questão moral que eu, com certeza vai fazer muito mais dinheiro numa pirâmide. Não é meu caso, né? Então, é isso. Eu não conseguiria ir. Acho que a Nayara levantou a mão. Nay, você quer falar rapidinho? Não, na verdade era mesmo para complementar. Eu acho que uma das Por coisas favor. que a Estela falou que é bem, que assim, é bem interessante é justamente essa questão do movimento, assim, né? Do movimento da gente ter uma rota, né? Cara, não importa onde você está, não importa qual o meio pelo qual você está ali, né, especificamente, é, no fundo, você continua exercendo essa espiritualidade, esse seu propósito, só pelo fato de você ter o desejo de, né? Porque o que eu vejo muito é que muita gente às vezes está infeliz no trabalho justamente por não estar espiritualizado e não estar no autoconhecimento, não estar no propósito dela. Porque é isso que a Estela, assim, que me trouxe isso da Estela. Quando a pessoa está no seu propósito, pô, pode estar até bem mal, o negócio pode estar horrível, pegando. Não, tipo assim, igual, né? Eu vou ser bem honesta com você, tem dias que é pesadíssimo. Eu sei o que é trabalhar em banco. Pô, Sim. assim, tem dia que você tem que escutar umas coisas que você fala assim. Gente, isso não. E assim, hoje, né, em outras instituições, com outro nível de maturidade, eu pegava isso para mim e, tipo, ficava semanas com aquilo lá, remoendo e tal. Hoje, eu olho para mim e falo, cara, isso veio para mim? Isso me cabe? Isso me. Aí eu começo a olhar o todo, sabe? Poxa, eu tô num lugar que, querendo ou não, as pessoas me respeitam do jeito que eu sou, falam as asneiras que elas quiserem, mas eu não preciso concordar com elas. Sim. Alguns vivem de trabalho, eu escolho não viver, mas eu sei da minha responsabilidade. Então, por exemplo, até uma coisa que aconteceu ontem, eu ontem trabalhei até era 5 para 1 na hora que eu desliguei o meu computador ontem do trabalho. Mas eu sabia que eu tinha algumas coisas para entregar. Só que eu queria ficar com os meus filhos, eu queria dar atenção para os meus filhos, porque ontem era um dia específico que o meu marido ficava, tipo, até tarde no trabalho, porque ele tem reunião pedagógica. Aí o que que eu fiz? Falei, cara, eu vou sair do meu trabalho, eu vou ficar com eles. Na hora que eu fizer eles dormirem, que eles estão dormindo, não sei o quê, aí sim eu vou abrir o meu computador e eu vou fazer aquilo que eu me programei para fazer e aquilo que eu prometi que eu ia entregar. E aí eu só pelo fato, tá, Mal, de não Uhum. ser um PJ e ter essa liberdade, eu escuto essas asneiras, entra aqui e sai aqui, tá, para mim tá tudo bem. Por quê? Porque hoje eu tenho a capacidade e o comprometimento de fazer o meu horário. E isso não tem preço para mim hoje, porque eu consigo exercer a minha função de mãe, porque eu consigo exercer os meus papéis com leveza, sabe? Uhum. Mesmo tendo que ouvir algumas coisas que para mim não faz sentido, que são valores que não condizem com os meus. Sim. Mas eu não deixo de exercer o meu propósito, justamente, tipo assim, cara, eu não deixo de exercer o meu propósito como mãe. Eu não deixo, por exemplo, outro dia
antes de ontem também, me chamaram no sábado para gravar um podcast. Acho que com você também foi isso. Quando você me ligou para gravar um podcast, eu falei, Mal, eu Foi não dia vou da semana, almoçar, né? eu vou fazer É. uma. Foi um dia de semana e e essa semana foi isso também, foi na terça-feira. Eu lembro que Eu você falei, sacrificou, ó, eu não assim, vou o almoço, almoçar. você comentou. Eu falei, cara, eu não vou almoçar, eu vou fazer, porque eu não tenho horário para cumprir, eu sei, eu tenho minha responsabilidade, então eu não vou deixar na mão do outro a responsabilidade que é minha. Uhum, Até porque, se alguém vier me julgar, eu vou falar, sinto muito, eu tenho certeza que eu estou entregando. Eu tenho uhum, certeza que as minhas 8 horas por dia estão sendo cumpridas até mais. Então, eu estou em paz. Acho que é isso que, de uma certa forma, eu senti da Estela. Cara, se você está no seu propósito, o ambiente pode até ser turbulento, mas você está no seu propósito, sabe? Assim, o ambiente, ele tá, tipo, ele é pesado, mas você está no seu propósito, porque você está fazendo o que você tem que fazer com os seus deveres, como, né, a Fabi falou e tudo, são os seus deveres, você tem maturidade para exercer os seus deveres e usar do seu tempo, de organizar o seu tempo, para que mesmo que seja, tipo, em 1 hora de almoço, eu abdico da minha hora de almoço para servir aquilo que eu, lá no meu coração, eu sinto que pode ser usado para alguém, que é o meu propósito. Então, assim, tipo, eu abro mão de uma coisa, da minha responsabilidade, do meu dever, para que naquele período eu possa exercer. Então, eu acho que é isso, assim, no fundo, eles são interligados porque ambos dependem de um único ser para fazer essa ligação. Se esse ser se sente em paz, ele vai conseguir fazer as duas coisas, mesmo que sejam com atividades distintas, porque hoje é isso que eu sinto. Eu faço atividades distintas, mas eu me sinto cumprindo o meu propósito, porque eu não perdi o foco, né? Igual a Estela falou, cara, eu não perdi o foco. Eu sentia que aquilo ali era um monte de papel, tal, não sei o quê, mas assim, algumas coisas que eu gostava, eu fui fazendo um curso aqui, um curso paralelo ali, um curso aqui, e às vezes não condizia nada com a atuação. Igual eu, às vezes eu olho assim e falo, eu acho que o povo acha que eu sou meio maluca, meio good vibes lá no meu trabalho, mas tá tudo bem, é o problema deles, entendeu? sim, Só que eu não vou entrar nessa pilha de bancária, entendeu? Eu sou bancária, eu sei que eu sou, mas assim, tipo, tá tudo bem. Eu não preciso sim. ser como todos são, sabe? Isso E é, eu isso é uma acho que é bancária que isso. nem parece que é bancária, né? Então, tipo, o pessoal começa a lá fazer. Aí eu já, assim, um pessoal, agora, né, mesmo, eu já tava, hoje eu cheguei mais cedo, com o propósito de chegar mais cedo, para fazer máscara para todo mundo, que um cara vai sair. Eu falei, não, vamos fazer máscara do cara, vamos fazer o bloquinho do cara, vamos brincar. Porque eu não posso fazer ser divertido. Entendeu? Sim. E querendo ou não, eu acho que é isso. A gente exercer o nosso propósito de levar essa leveza, de levar essa comunhão do nosso propósito junto com o nosso dever, né? Com a nossa carreira. Eu acho que Sim. é isso, assim, sabe? Essa comunhão mesmo. Eu acho que é justamente isso. É uma comunhão. São mãos unidas. Eu acho que é assim como um casamento mesmo, Mal. Eu acho que se a gente Sim. fizer uma relação é, do nosso trabalho e carreira, do nosso relacionamento, né, do nosso propósito e carreira, do nosso relacionamento e propósito, a gente vai ter comunhão. Porque se em Sim. algum momento também não estamos juntos olhando para o mesmo propósito, também a gente em algum momento tem que casar essa junção do meu relacionamento com o meu propósito, do meu trabalho com o meu propósito. Tudo de uma certa forma precisa estar ali, porque existe um único ser no meio de tudo isso, mas é isso que eu sinto. Sim, não, exatamente, né? Exatamente. Acho que a gente que tá aqui, né, discutindo sobre isso, o movimento é esse, cara. Eu fico pensando, né, quando vem alguém lá no seu Instagram e fala assim, cara, perdi meu filho semana passada. Você vai falar, beleza, R$ 500 pra eu continuar falando com você. Não vai, né? Entendeu? Você vai. Não, Mal, e isso foi muito interessante você falar, sabe por quê? Porque eu sou a pessoa que fala assim, estou no meu trabalho, tenho uma reunião importante. Uhum, Eu falo, às vezes eu mando mensagem para a pessoa, eu falo, olha, estou no meu trabalho, eu não consigo falar com você agora, porque, mas eu vou fazer o seguinte, na hora que eu estiver parada, no meu horário de almoço, no meu tempo livre, no meu ponto, tipo assim, na hora que eu estiver tranquila, eu vou te ligar. E é isso que eu faço, sabe? Assim, por sim, quê?
porque eu tenho responsabilidade. Só que eu Uhum. também não vou me dar pela, né, não vou acolher essa pessoa pela metade, porque eu sei o que ela de uma certa forma precisa. Só que eu Sim. também não vou ser desonesta com ela, é isso que eu penso, sabe? Assim, essa questão de ser desonesta, principalmente comigo mesmo, sabe? Uhum. Ah, então é o meu propósito, é isso que eu vim fazer, de uma certa forma, se eu passei por isso, eu vou levar minha voz para onde for, tá, eu vou fazer, mas com responsabilidade, usando dos meus deveres e tudo mais, Uhum. sabe? Uhum. É assim que eu penso. Não, e incrível, mas é exatamente isso. Tenho um amigo que ele conseguiu vencer o vício em crack, né? Ele era viciado em crack há um puta tempo. Ele foi, acho que, há 13, 14 anos viciado em crack, assim, perdeu tudo, obviamente, porque é o que acontece, né, com esse movimento. E aí ele tentou, ele começou a conhecer uma galera de Alphaville, né? Aí com uma galera a galera das mentorias, high ticket, esse é o nicho, tá? E aí ele começou a entrar em parafuso, porque ele falou, cara, o meu adito, né, o meu viciado em termos chulos, mas eles chamam de adito. Cara, meu adito, ele não tem, cara, nem R$ 500, porque se ele tivesse, ele tava usando de droga, entendeu? Então, é, 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 eu tô num conflito, porque eu quero viver disso, a galera aqui do meu Instagram aqui, perdão, a galera do meu meio aqui de Alphaville. Tá falando que eu tenho que cobrar, que eu tenho que não sei o quê, que meu Instagram tem que ser não sei o que lá, que eu tenho que ser firme no meu posicionamento, que eu tenho que bater, que eu tenho que agredir psicologicamente as pessoas e esfregar o negócio na cara delas e tal. Resumo da ópera. Pediu esses dias aqui, foi trabalho pra mim. Falou, mano, você não tem nada aí pra edição de vídeo e tal, você faz os podcasts aí, as gravações. Porque não rolou bem o negócio da mentoria lá, e aí eu fiquei muito tempo parado sem trabalhar, querendo rodar esse propósito, entendeu? Então, isso não é uma validação, mais uma vez, tá? Acho que é a 100ª primeira vez que eu vou falar isso. Não é uma validação para você não ir atrás do que você quer fazer da sua vida. Você vai mesmo, do seu propósito. Ele com certeza é um propósito lindo você ajudar pessoas que estão em vulnerabilidade por causa de uso de droga. Porém, cara, você não vai fazer um negócio desse do dia pra noite, sem estudar, sem saber, sem ver, entendeu? Não é porque você participou de 98 comunidade terapêutica de recuperação, né, de vício, que você está apto do dia para a noite a ter uma nova carreira em cima disso, né? Tem toda uma construção, tem toda uma virada de chave. Você precisa se manter nesse meio, né? Precisa pelo menos fazer um colchão do tipo, quanto tempo eu me mantenho? 1 ano, 2 anos? Com o dinheiro que eu tenho na conta, para poder pular sem paraquedas nessa nova carreira. Então, ele acabou, foi um dos caras que acabou. Ah, não tô feliz, vou ir porque é isso que eu quero fazer. Aí se juntou com meia dúzia de outros aproveitadores lá que só arrancaram o dinheiro dele e acabou quebrando, entendeu? Na busca de olhar só para o que eu quero fazer, só para propósito, achar que isso, contar com o ovo da galinha, né? Só, não, eu vou vender, se eu vender uma mentoria, eu tô suave. Quem tem 10 mil para pagar na mentoria de um cara de vício de droga? Entendeu? Quem tem. Ah, mas as famílias endinheiradas, cara, normalmente família que tem a pessoa que tá é, nesse cenário, o dinheiro que elas têm, quando elas juntam um dinheiro e decidem fazer alguma coisa, é para internar o cara, para tirar o problema da frente. Não é para pagar uma terapia para o cara ficar andando na rua, sabe? Andando com os amigos dele, que já são tortos e tal. Então é um pouco disso. Nai, obrigado pela contribuição, viu? Ô, Muito bom. Mal, a única coisa que eu ia acrescentar nisso é que eu acho que a gente volta em algumas aulas que você vem falando e tudo. Eu acho que o mal da humanidade de um modo geral é a gente querer calçar o sapato que não é nosso, né? Uhum. Porque é, poxa, a fulana de tal se formou comigo e tá bombando na numerologia, tá super bem, nananana. Só que es- de uma certa forma, a gente acaba esquecendo de olhar o que ela abdicou, né?
né? Justamente isso, é o que você falou, cara. Ela queimou uma ponte, para isso precisou queimar essa ponte, ela passou apuros de alguma forma, Sim, ela também teve. Então, assim, ela exerceu um período, né, que você não exerceu. sim, Então, aí como você quer calçar o sapato do outro se você não fez, não se dedicou naquele tanto ali exato. também, né? E aí eu acho que aí eu volto naquela questão. O jeito, né? Todos aqui somos numerólogos. Mas, e, tipo assim, o que aquele, né, tem que vir para mim, ele vai vir para mim. O cliente tem que ir para Estela, ele vai para Estela. A conexão, a gente, né, buscando a espiritualidade, sabe que é muito além. Então, o propósito de cada um, por mais que seja ali autoconhecimento, espiritualidade e tudo mais, a forma e as pessoas que têm que chegar a você, ele está fazendo o movimento para que chegue, né? Sim, Então, às vezes é dentro do seu trabalho, às vezes é exatamente dessa forma. Então, sim. eu acho que é isso, sabe, Mal? Exato, exato. Acho que você usou um exemplo muito legal. Tipo, a pessoa não se esforçou como aquela outra se esforçou, não arriscou o que a outra pessoa arriscou, sabe? É igual o pessoal falar do Elon Musk. Eu vi um corte do Bruno Perini falando. Falou, cara, em 1000 universos paralelos, 999 o Elon Musk quebra. Só nesse aqui, nessa temperatura, nessa pressão, que ele virou essa potência que ele é, com o tanto de risco que ele tomou, com as ideias malucas que ele investiu, com o dinheiro que ele queimou muitas vezes. Então, assim, tem um monte de fator aí que você tem que considerar que, né, não vai cair do céu. Eu tava, enquanto uma de vocês estavam falando, eu fui procurar a foto que eu tirei no dia da carta de demissão aqui, ó. Eu achei nas minhas notas aqui, ó. Pedido de demissão de emprego. Isso foi 5 de junho de 2019. Aqui, cara, foi isso. O cara começou a encher meu saco que eu tava fazendo coisa fora do trabalho. Eu falei, o que que você precisa? Ele falou assim, preciso que você se demita. Eu falei, então, E se você olhar para a foto, você vê uma vibração absurda de felicidade naquilo, né? era muito louco. Tipo, aquela cara de que, igual a Joana quando vai cutucar a tomada, a gente fala, não, ela fala assim, ó, aquela cara de que tá fazendo. Libertação, né? Cara Cara, de tô libertado. cara de que tá fazendo merda ali, né? Mas É. assim, não foi merda, tá? Deu tudo certo. Mas assim, eu vou checar com vocês se a gente respondeu todas as perguntas. Vocês vão me ajudar, tá? É, é um ou outro, respondemos, né? Ou é propósito, é carreira, ou é dinheiro, ou é felicidade? Respondemos, né? Segunda pergunta, como viver dos seus talentos? Eu vou atrás da minha vocação, não vou? Respondemos aqui? Tipo, ou vocês acham que sim ou não? Acho que sim, né? Tem mais aqui. Deixa eu ver as que eu anotei também aqui, tá na outra aba aqui. Se o meu trabalho não for meu propósito, eu nunca vou ser feliz. Respondemos? Vocês acham que sim? Sim. Tá, essa foi uma pergunta que rolou. Então eu posso ter um emprego qualquer e ser feliz mesmo assim? A resposta é depende, né? Então a gente respondeu, você pode ganhar mal, se sentir bem com isso, ou você pode ser um acomodado, um vagabundo e tá bem com isso, assim como tem gente que, né, mora embaixo da ponte e acha isso ok, que é um estilo de vida, não, né? Assim como tem quem vende miçanga na praia, dorme na areia, também acha que isso às vezes é incrível, assim como tem o Barsi, que eu dei o exemplo, a galera usou meio que essa, para se pegar nisso daí. Mas eu não gosto do meu trabalho, eu tenho que ficar nele para sempre? A resposta é não, porque o trabalho é meio, não fim. Respondemos isso também algumas vezes. Eu odeio meu emprego, então isso significa que eu não tenho propósito? Odiar é foda, né? Mas assim, se você não tá gostando, muitas vezes você é um problema seu interno, né? Você talvez troque de emprego ou de parceiro de parceira e vai ter o mesmo problema igual, né? Muitas vezes é uma falha sua que você não enxerga, então é mais um convite para você olhar na hora vaga em você e se desenvolver para parar de ter esse problema. E descobrir qual que é o seu propósito, né? E descobrir qual que é o seu propósito, exato. Então eu só devo aceitar. Então eu devo só aceitar um trabalho sem propósito e me conformar? Não, respondemos isso 1000 vezes. Se eu trabalhar só pelo dinheiro, eu vou ser um vendido? Desculpa, mas eu vou. E eu pergunta séria. Não.
tá? Não vai ser um vendido, não. Você vai ser alguém muito sensato, porque o dinheiro, o trabalho é para dinheiro, e se você conseguir vinculá-lo a um propósito de vida top das galáxias, tá? Trabalho é suporte e manutenção de vida. Se você conseguir transformá-lo também em propósito de vida, nota 10 para você. Então, se todo mundo diz que trabalhe com o que ama e nunca mais precisa trabalhar, vai estar mentindo? Não vai, né? Se você conseguir fazer essa virada de chave. O problema é que a gente toma uma decisão, dá o exemplo do Arthur, né? O Arthur, ele tem um dom do cacete, vou até falar baixo para não estragar a surpresa dele. Ele tem um dom do cacete para pintura. Ele pinta uns desenhos muito foda. E ele tá querendo fazer faculdade de exatas, de ciências. Eu não vou muito interferir, né? Eu acho que se ele fizesse qualquer coisa na área de design, de arte e tal, ele seria uma puta referência. Só que também tem aquela, né? Não tem muita gente que ganha dinheiro com isso. Então, eu tô deixando ele fazer a escolha dele aí. Obviamente, no final vai dar certo, mas eu vejo que ele tem muito mais vocação para a área das artes, mas ele quer ir na área o geneticista, que ele falou. Eu acho que tem muito mais um sonho sexy aí de um emprego com nome bonito. Eu falei, você vai trabalhar no CSI, beleza? Mas tem coisa que você vai conseguir fazer legal, mas é o processo dele, né? Ele tá com 13 anos, tá na fase. Então muita gente escolhe um emprego agora, como eu dei o exemplo na aula, pensando o que que vai dar mais dinheiro, o que que o mercado mais quer. Usei o exemplo dos meus amigos, que todos se formaram em engenharia de alguma coisa e tá a maioria trabalhando como vendas, né? Pelo menos a minha turma, que era a turma que arrastava na sala, que era todo mundo meio parecidão, bagunceirão, falador, zoeiro, tá, a maioria tá na área de vendas, né? Então, porque tinha mais vocação para falar do que para ser engenheiro, obviamente. Então, esse é um ponto. Mas se o meu propósito for algo que eu não consigo transformar em carreira, aí você vai ter clareza de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O fim da aula era para você entender que mesmo que o seu propósito de vida não possa ser uma carreira, que você vai ter um propósito de vida. A gente deu o exemplo agora da Nayara com as mães que chegam até ela. Cara, dificilmente você vai monetizar um pedido de socorro de uma mãe que está pensando em terminar com a própria vida porque perdeu o sentido da vida dela, entendeu? Então, é esse o lugar. Mas a Nayara, ela tem toda uma série de outras coisas que ela faz que ela monetiza. Ela vende atendimento, ela vende, né? Para quem faz sentido isso, obviamente. Só que, sem sombra de dúvida, o que a Nayara tem de propósito mais bonito no que ela faz é o suporte a pessoas que perderam entes queridos. Somente questão de filho, que foi o caso dela, que perdeu uma filha muito pequenininha. Então, Nayara, ó, acabou, você não tem propósito nenhum nisso aí, tá? Então, pode parar de responder as mães aí, tá? Acabou pra você, não responde mais nenhuma mãe aí que tá de luto. Não, não dá pra responder assim, né? É, Deixa eu ver. Essa última aqui é legal. E se eu não souber o meu propósito? Aí foi um exemplo que eu dei de olhar para o que você faz muitas vezes nas horas vagas. Pode estar relacionado ao seu propósito ali. Se nas horas vagas você fica na televisão, você é um vagabundo, ok? Ok. Mas se você, se você nas horas vagas se desenvolve, estuda. Eu refleti muito sobre isso, por incrível que pareça. Eu pensei, cara, e quem, por exemplo, vive uma vida dedicada a ler livro? Pô, o propósito da vida dela é se melhorar, é se desenvolver, entendeu? Então, assim, de certa forma, ela também está trabalhando nas virtudes dela. Porque ela pode ser um propósito não tão bonito e altruísta como você que quer atender pessoas e ajudar pessoas com problemas, mas é um propósito. Se não, nas horas vagas dela ela está estudando para ser alguém melhor, só para ela, na verdade impacta toda uma sociedade, impacta a família, impacta os amigos, impacta o trabalho. Então, até nisso tem. Então, esse Não, aí e é o tem um lugar. monte hoje em dia tem um monte aí de deficiente visual que gostaria de saber, de ler um livro e você pode ler para ele. Tá tudo bem. E fazer os dois ao mesmo tempo, né? E se desenvolver e ajudar alguém que não consegue ler. Mas é isso. Então, essa eram as perguntas. A Karine fez uma pergunta que a gente respondeu no meio aqui também sobre ter os talentos e vocações e tal. A gente acabou
passando por isso no meio aqui. Acho que ela vai ter que garimpar, porque não foi uma resposta objetiva sobre essa questão, né? Mas é isso, galera. Acho que deu para explanar bem e obrigado por vocês contribuírem hoje aqui. Essa aula foi totalmente colaborativa, né? E com percepções. E eu acho que foi o primeiro grande gol, na minha visão, das aulas do segundo ciclo, porque todo mundo ficou pensando nisso. Então, eu assisti a aula 3 vezes depois. Eu assisti uma. Assim que acabou, falei, porra, ficou legal. Aí eu falei, não, mas isso assistindo na manhã seguinte, uma segunda e uma terceira antes da gente vir aqui para conversar, sabe? Eu gostei, acho que vocês também pensaram muito sobre isso, então acho que a semente está plantada e vamos em frente aí com mais aulas tão boas quanto essa. A da semana que vem não vai ser, já adianto, tá? Vai ser um filler aí, vai ser uma aula que não vai ser, não crie uma expectativa de que é uma progressão geométrica. Talvez a da semana que vem não seja tão legal, mas compareçam porque pode garimpar muito ouro aí. Obrigado por terem participado e a gente se vê semana que vem, gente. Obrigado mais uma vez. Muito bom a contribuição de vocês aqui. Valeu. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.